Uma boa noite a todos. Antes de fazermos a nossa oração inicial, vou ler um trechinho aqui do Minutos de Sabedoria. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama e salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar a felicidade. Vamos agora fechar nossos olhos para a nossa oração inicial. Com alegria, amigos, elevemos nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Celestial, agradecendo pela bênção de mais um dia e pela oportunidade de nos encontrarmos aqui para aprender e receber as energias que precisamos. Que os espíritos amigos que aqui trabalham possam estar nos envolvendo com a Tua luz para que tenhamos excelente oportunidade de entendermos bem as lições que aqui viemos buscar e receberemos o fortalecimento e a Tua paz. Pedimos que magnetize as águas colocadas nos frascos e que possamos encontrar, ao beber, todas as energias de fortalecimento e equilíbrio. Abençoe a palavra da nossa irmã Márcia, dando-lhe a oportunidade de estar sintonizado com os espíritos benfazejos, ofertando-nos os ensinamentos que precisamos receber. Esteja conosco, Jesus amigo. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós estamos no dia 31 de agosto, né? O último dia desse mês. Que bom, né? Sempre dizem assim que quando agosto passa, tudo melhora, né? Sempre o agosto é conhecido como o mês do azar, mês do desgosto. Vocês já devem ter ouvido isso. Tomara que o mês de agosto passe logo. Ou então, ainda bem que passou esse mês, agora tudo vai melhorar. Já não ouviram isso? Muitas pessoas até preferem não tomar decisões importantes nesse mês. Como, por exemplo, casar, mudar de casa, ou mudar de emprego, não viajar nesse mês, para não ter azar. Foram os romanos que deram ao 8º mês do ano o nome de agosto, numa homenagem, na época, ao imperador Augusto, que ele estava numa época muito importante da sua vida, estava com muitas conquistas, conquistando o Egito, tinha sido promovido a cônsul. Então, esse 8º mês foi dado o nome de agosto em homenagem ao imperador Augusto. Por que e quando esse mês começou a ser considerado um mês azarento, isso ninguém sabe explicar direito. Foi acontecendo. Existem na história alguns registros negativos que ocorreram no mês de agosto, como, por exemplo, o dia 1º de agosto de 1914, foi quando iniciou a Primeira Guerra Mundial. E também em agosto de 1939, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Foi também em agosto de 1945 que mais de 200 mil pessoas morreram nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foram destruídas pela bomba atômica naquela época. Também em agosto de 68, na Irlanda do Norte, ocorreu um grande conflito entre católicos e protestantes. Assim, existem outras datas também. Mas o que explica o Espiritismo sobre esse assunto? Será que tem alguma coisa com esse mês de agosto? Na questão 864 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Ele pede assim:
Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. A que se prende isso? E eles responderam: frequentemente é porque elas sabem escolher melhor. Mas isso também pode ser um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando no geral mais tarde por esses mesmos sucessos com cruéis reveses que poderiam ser evitados com a prudência. A repetição de fatos positivos ou negativos em certas fases de nossa vida pode sugerir que existe alguma coisa interferindo para que isso aconteça, interferindo em nosso destino. A toda hora nós falamos: fulano tem tanta sorte, tudo que ele faz dá certo. Coitado do cicrano é um pé frio, tudo dá errado na vida dele. Afinal, o que será isso que nós chamamos de sorte e de azar? Nós não entendemos muito bem. Será que é uma coisa ligada ao destino de cada pessoa? Ou será que é a vontade de Deus? Ou será mera coincidência? São muitas as formas pelas quais se tenta explicar a má sorte. Muitas vezes consulta-se até a posição das estrelas no momento que nascemos. Fazemos pequenos rituais. No Réveillon, por exemplo, pensamos em que vestir, que cor eu vou vestir na virada do ano para ter melhor sorte no próximo ano. Quem não conhece alguém que evita passar embaixo de uma escada? Ou que bate na madeira 3 vezes? Ou que foge de um gato preto para não ter azar? Ou talvez fazer uma simpatia para conseguir um dinheirinho, um namorado, ou melhorar a saúde. Muitos usam velas, defumações, plantas para trazer sorte, imagens, objetos, amuletos, talismãs, tudo para evocar sorte e proteção espiritual. Outros chegam a retirar objetos de dentro de casa que supostamente trazem azar, traem coisas ruins. Há quem mude o número da casa, ou até as letras do nome, para evitar o azar e ter mais sorte. Tudo é ilusão, meus irmãos, tudo é ilusão. Muitas vezes nós preferimos atribuir o azar que temos aos espíritos, ou a alguma outra pessoa, dar a culpa para uma outra pessoa, ou a Deus. E até o mês do ano, como em agosto, por exemplo. Jogar a culpa dos nossos fracassos no azar é muito mais cômodo. De certa maneira, isso nos tira um pouco da nossa responsabilidade. Afinal, não deu sorte porque não deu certo, porque não temos sorte. É assim que raciocinamos quando acreditamos no azar, não é mesmo? Muitos também consideram que tudo acontece por vontade de Deus. Mesmo as doenças, a miséria, a ignorância e todos os infortúnios. Tudo seria culpa de Deus. Se isso fosse verdade, seria uma injustiça que cometeríamos com o Criador, nosso Pai, de bondade, tão misericordioso que Ele é conosco. Afinal, para que serviria a inteligência se fôssemos robôs com o nosso destino já todo traçado? Com os acontecimentos negativos da vida já todos marcados para acontecer? É mais lógico admitirmos que quem atrai ou repele as coisas boas ou más somos nós mesmos, através de nossos pensamentos, através de nossas palavras e de nossas ações. Crer que a sorte pode transformar nossa existência
é deixar de acreditar na nossa força interior. Muitas pessoas esperam a vida inteira pela sorte. Esperam a sorte chegar e deixam de agir, de fazer alguma coisa. Passam a vida inteira esperando a tal sorte chegar. Allan Kardec também, na questão 865, questiona os nobres espíritos, perguntando: como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência não interferem, como no jogo, por exemplo? E eles respondem assim: certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegrias. A chance que os favorece hoje é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e para sua cupidez. O que eles querem dizer? Muita sorte, às vezes, é uma grande prova também. O que chamas de boa sorte, continuo, de alguns homens, por vezes, é má sorte para a alma. Porém, tudo Deus visa ao nosso bem, na educação e sabedoria para nós, seus filhos. E ele continua questionando. E ele pergunta de novo, na questão 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio? E eles dizem bem assim: tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás, mais vais evoluir. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos, que permanecem estacionados. Assim, o número dos infortunados, dos azarados, sobrepuja, é maior em muito ao número de felizes deste mundo, já que os espíritos procuram, na maioria das vezes, a prova que resulte mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, é sempre perturbada. Não seria pela ausência da dor? Eles deixam essa pergunta no ar. Nós mesmos escolhemos as nossas provas. Podemos notar também que os grandes personagens que passaram pela Terra escolheram provas rudes para suas vidas, por saberem que quanto mais sofrimento em seu caminho, mais luz eles teriam em seus ideais. Mas Allan Kardec continua questionando: de onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? E os espíritos nobres respondem: uma velha superstição que ligava as escritas ao destino de cada homem. Uma alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. De fato, existem tais pessoas, mais ou menos felizes. Entretanto, o que usufrui não foi doação, sem merecimento. Nada que receberam foi sem merecimento. Nós agimos assim, atribuindo tudo de ruim ao azar, porque uma boa qualidade de vida, para termos uma boa qualidade de vida, pede algumas mudanças drásticas em nossa vida, que nem sempre nós estamos dispostos a efetuar. A nossa reforma íntima. Por exemplo, perdoar, superar as ambições, o orgulho, a vaidade em excesso, eliminar os nossos vícios, combater os nossos impulsos agressivos, ajudar o nosso próximo,
deixar de ser tão materialistas. Essas mudanças para a nossa reforma íntima, muitas vezes são muito difíceis. Há também as pessoas que acreditam que os desajustes em sua vida são frutos de influência espiritual. É possível que haja essa pressão espiritual, sim, mas nossos fracassos não são decorrentes dela. Porque se estivermos bem, nenhuma influência negativa nos atingirá. Por exemplo, se nós somos pacíficos, somos tranquilos, nenhum espírito vai conseguir nos influenciar para cometer um ato de violência. Não vão conseguir chegar perto de nós. Se nós não temos o vício da bebida alcoólica, por exemplo, nenhum espírito se aproximará de nós para nos influenciar a beber mais e mais e mais. Eles não vão conseguir se aproximar de nós. Nós somos herdeiros das nossas próprias ações e das nossas tendências. Os espíritos encarnados ou os desencarnados, eles só exploram as nossas fraquezas, as nossas falhas morais. E eles sabem direitinho onde estão essas nossas falhas, essas nossas fraquezas. Ali eles vão nos perturbar. Geralmente, eventos negativos em nossa vida acontecem porque nem sempre nós observamos as leis divinas. Por exemplo, os casamentos não se consumam ou se desfazem por intolerância ou por traição, muitas vezes. As profissões são negligenciadas ou perdemos nosso emprego por preguiça, por insubordinação. A nossa saúde, ela se deteriora por velhice, mas também por descuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo. Os desastres acontecem muitas vezes por falha mecânica, mas também por falha humana. A morte muitas vezes se antecipa pelo suicídio. Guerras se iniciam por quê? Pela luta pelo poder, por orgulho, por intolerância religiosa. Todos esses casos que foram citados não estão respeitando as leis divinas. Então a doutrina espírita nos dá uma visão mais objetiva, mais racional sobre esse assunto. Nos ajuda a eliminar certas superstições, condicionamentos, intermediações que a gente faz muitas vezes com rezas, ritos, com objetos, que isso é gerado pela ignorância. E ao mesmo tempo, ela nos ensina a assumir nossos próprios erros e cultivar mais confiança em Deus. E nos ensina a respeitar as leis divinas. Portanto, tristeza e alegria ocorrem em todos os meses do ano. Tendemos a lembrar somente dos fatos negativos do mês de agosto, né? Mas com certeza nesse mês de agosto há muitos fatos positivos também. Por exemplo, para nós espíritas, o nascimento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o apóstolo da caridade. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831. E foi também em agosto de 1886 que ele comunicou para mais de 2.000 pessoas da sociedade a sua conversão ao espiritismo. Foi também em agosto de 52 que o nosso grande médium brasileiro, Divaldo Pereira Franco, inaugurou a Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia, que tem hoje 78.000 metros quadrados e ajuda milhares de pessoas carentes. Então, meus amigos, um feliz agosto para todos, daqui para frente.
um feliz ano para todos os meses, para toda a nossa vida. O Dr. Luiz Sérgio, no livro Cascata de Luz, ele dá sua opinião também sobre esse assunto. Ele diz assim: o homem cultiva a superstição quando seu espírito está fraco de fé e de conhecimento. A sorte, ele continua dizendo, é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Milhões de pessoas, muitas pessoas, passam pelo mundo afora, vivendo, tentando a sorte. Nos jogos, por exemplo, nos jogos lotéricos, nos sorteios, e nunca conseguem nada. Pior que muitas vezes gastam tudo o que possuem, tentam ganhar o prêmio, cuja a chance é 1 em milhões, né? Aí dizem assim, eu não tenho sorte. Se essas pessoas estudassem um pouquinho nas obras básicas do Espiritismo, aprenderiam que a sorte, ela está diretamente ligada à lei do merecimento. E nós sabemos que esse merecimento nós adquirimos ao longo da nossa jornada como espíritos num corpo. Ao longo de nossas vidas, nós devemos agir de forma correta para merecer ter essa sorte. A passagem pela Terra, percorrendo o lado bom do livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, fará com que conquistaremos esse merecimento. Aquele que já foi rico em outras vidas, muito rico, teve muita sorte, e fez bom uso de suas riquezas, praticando a caridade, ajudando as pessoas em dificuldade, respeitando os outros, não passando por cima de ninguém, certamente essa pessoa ganhou o seu quinhão de sorte. E em nova encarnação, poderá ser outra vez o sortudo, ganhando de novo grandes fortunas, para continuar exercendo a generosidade. Portanto, meus irmãos, procurem ganhar riquezas trabalhando no bem, agindo no bem. E guarde o seu dinheiro, em vez de gastar em apostas, em jogos, para fazer caridade para o nosso próximo, para algum necessitado. E assim, se nós fizermos assim, estaremos ganhando fortunas, mas morais e intelectuais, que são as únicas fortunas que nós levaremos para o mundo espiritual, de acordo com a lei de Deus. Esta sim nós levaremos por toda a eternidade. E vamos ter sorte em nossa vida, fazendo a nossa reforma íntima, nos tornando pessoas melhores, cada dia um pouquinho melhor. Só nós sabemos das nossas fraquezas, e essas nós devemos trabalhar para melhorar. Aí sim nós teremos uma vida mais feliz. Muito obrigado pela atenção, e agora nós vamos nos preparar para receber as energias do passe.
Acabou. Agora, meus irmãos, vamos nos preparar para receber o passe. Respire fundo, procure relaxar. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Vamos todos juntos mentalizar nossos corpos, recebendo essa maravilhosa energia que vem do alto, enchendo nossos corações com paz e amor. Mentalize essa vibração de paz e esse amor se estendendo sobre a terra, envolvendo toda a humanidade. Elevemos nosso pensamento ao Criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelas maravilhosas energias que acabamos de receber. Obrigado, Senhor, porque sei que nunca irás nos abandonar, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de Ti, e que um dia todos possam enxergar que sem Ti, Senhor, não somos nada. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz, e que assim seja. Tenham todos um bom retorno a seus lares.